meus amigos, que vitória no sufoco foi essa? Que salvação foi esse gol do Payet? Um jogo que parecia um velório, meu amigo. Tava caminhando para o final trágico, um final terrível para o Vasco, mas tem a bola parada, aí o gênio aparece, né, cara? Foi contratado para isso. Ele pega, amacia a bola, coloca onde tem que colocar e manda a bola na gaveta, sem chance, inapelável para o goleiro do América Mineiro. Que golaço do Payet, maravilhoso. Vasco 2, América Mineiro 1. Um jogo extremamente complicado para o Vasco, o jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro até hoje para o Vasco, um jogo muito chato, e o Vasco mesmo assim conseguiu superar a sua ruindade, a sua limitação, a limitação técnica de muitos jogadores, a fraqueza do Praxedes, a ruindade do Gabriel Peck, a falta de entrosamento do sistema defensivo do Vasco, todas as adversidades possíveis o Vasco conseguiu superar com esse gol do Payet. E o Vasco mais uma vez se sustenta fora da zona do rebaixamento. 3 pontos importantíssimos aí para o Vasco não cair de divisão, para o Vasco permanecer e jogar a Série A em 2024. Explode o vídeo de like aí, clica no gostei para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui do nosso canal. Pessoal, hoje foi no sufoco, hoje foi daquele jeito, né, cara? No sofrimento até o último segundo. Vasco 2, América Mineiro 1. O Vasco enfrentou um adversário rebaixado, último colocado do Brasileiro, sem treinador, sem o craque que estava no banco de reservas, o Benítez, e mesmo assim tomou uma pressão danada, uma pressão inacreditável do América Mineiro. O América Mineiro esteve a ponto de golear o Vasco em pleno São Januário e ainda já rebaixado para a Série B. O Vasco correu muitos riscos na partida de hoje, foi um jogo terrível do Vasco, tudo tem que ser corrigido, porque foi a pior partida do Vasco no Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo foi o jogo mais difícil e assim o Vasco conseguiu vencer. Esse tipo de vitória é de time que não vai ser rebaixado, esse tipo de vitória acontece quando o time vai ficar na primeira divisão, porque se o Vasco realmente fosse cair, teria perdido o jogo hoje, teria terminado empatado essa partida e o Vasco iria ser rebaixado. Eu tenho certeza absoluta que cai Cruzeiro ou Bahia, um desses dois times vai para a segunda divisão e o Vasco vai permanecer na Série A, se Deus quiser, e esperamos, quem sabe ainda, no término do campeonato, com a vaguinha na Sul-Americana, que seria para coroar essa bela recuperação do Vasco, porque fizeram de tudo para o Vasco cair de divisão. O elenco é muito limitado e mesmo assim os caras estão conseguindo se superar e conseguir essas vitórias importantíssimas. Venceu o Cuiabá, venceu o Botafogo, venceu agora o América Mineiro, cara. Vitórias importantíssimas e eu tenho certeza absoluta que vamos permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje estamos a 3 pontos do primeiro colocado dentro da zona. É verdade, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, inclusive um deles é contra o Vasco, mas o Vasco tem totais condições de vencer esse jogo a menos contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que pode estar sem público devido àquela confusão no jogo de ontem contra o Coritiba. Mas falando do que foi a partida de hoje, é até difícil da gente analisar, cara. Sinceramente, não tem como analisar o jogo de hoje. Foi um bando dentro de campo, peladão, um final de ano totalmente isso aí. Só faltou o torcedor dar um alimento não perecível ali para entrar, cara, porque só faltou isso. Porque realmente o torcedor não merecia pagar o ingresso para assistir essa pelada que foi esse jogo hoje. O Vasco não jogou nada, não fez nada para ganhar o jogo. E mesmo assim a vitória caiu no colo do Vasco, graças à competência do Payet, que sem dúvida nenhuma é o melhor jogador tecnicamente do Vasco. É o jogador que tem maior qualidade. Infelizmente não está no nível que a gente esperava quando ele veio para o Vasco, mas eu tenho certeza que se ele permanecer o ano que vem ele vai ser uma peça muito importante para o Vasco na Série A. Mas nesse ano, mesmo assim, mesmo com todas as diversidades, não falo português, nunca tinha pisado no Brasil, o cara tá lá e tá ajudando o Vasco, honrando a Cruz de Malta sempre que entra, mesmo com poucas oportunidades, um treinador que parece que não gosta dele, não coloca o cara para ser titular. O Payet joga muito mais do que o Paulinho, o Payet joga muito mais do que o Praxedes, o Payet é monstro, ele joga muito mais do que o Alex Teixeira, mais do que o Eric Marques, é um jogador que não dá para você deixar no banco de reservas. O treinador tem que se virar pro jogo do Vasco, ser em prol do Payet, não para o Payet voltar para marcar lateral, porque ele é um jogador extremamente importante para o time do Vasco, nesse tipo de lance que ele decide, uma bola parada, é um escanteio, é um chute de fora da área, é assim que ele vai decidir jogos para o Vasco. E na minha opinião já passou da hora do Vasco parar de ficar insistindo com essa merda que chama Praxedes, é um jogador medíocre, não dá para esse cara permanecer no Vasco nem com reza braba, esse cara não tem que permanecer no Vasco, o pior jogador do elenco do Vasco é o Praxedes. O que esse cara fez em campo hoje foi uma vergonha. Parecia um mulambo vestido com a camisa do Vasco em campo hoje, porque eu senti isso do jogador.
pouca entrega, pouco compromisso. O cara não sentiu o que era a importância desse jogo hoje. O primeiro tempo do Praxedes foi um dos piores primeiros tempos de um jogador que vestiu a camisa do Vasco. De todos aqueles jogadores ruins que já vestiram a camisa do Vasco, o Praxedes entrou naquele bolo ali, entrou naquela lista, porque realmente é um jogador medíocre. Tá na hora do Ramon Dias tirar esse cara do time titular, mesmo que coloque o Jair, que é mais lento do que o próprio Praxedes, mas tem que colocar o Jair. O Praxedes não tem condições de ser titular no time do Vasco. E falar o que daquele gol perdido do Gabriel Peck, né, cara? O cara que dá uma assistência maravilhosa, faz uma jogada fantástica daquele primeiro gol do Vasco, o gol do Verratti. E no segundo tempo o cara perde um gol sem goleiro, nitidamente sem goleiro. O cara consegue cabecear pra fora. Ele acertou o lugar mais difícil que era de se acertar. O gol tava na frente dele, o cara cabeceou por cima do gol. É um absurdo um jogador profissional perder um gol daquele ali, um gol que poderia custar a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, por sorte ainda, tivemos o Payet decidiu pro Vasco. Jogo muito chato, o América Mineiro veio para ganhar do Vasco. Não sei se estava com o bolso cheio de outros times, do Santos, do Bahia, do Cruzeiro, não sei. Porque a vontade do América Mineiro não era de time que estava rebaixado. Os caras estavam dando a vida dentro de campo, estavam jogando aí um futebol que não jogou nesse Campeonato Brasileiro, quis jogar nessa rodada contra o Vasco, muito estranhamente, na minha opinião. Pode ser que você tenha uma opinião diferente, mas na minha opinião, cara, os caras estão com o bolso cheio, mano. Mas não deu certo, o Vasco conseguiu os 3 pontos, estamos aí longe do rebaixamento. O Vasco está na 15ª colocação com 40 pontos, a 3 pontos da zona do rebaixamento, como eu falei. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos, um é contra o Fortaleza fora de casa e o Vasco dentro de casa, né? O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no próximo dia 22. Vai ter agora a parada para a data FIFA. Esperamos que o Ramon Dias faça alguma coisa, porque parece que ele não tá fazendo nada. O time hoje foi um bando em campo, parece que nem treina. Sinceramente, sei da experiência do treinador, mas não dá para o Vasco ter um nível de atuação tão fraco como foi hoje. Isso é treinamento. Faltou treinamento psicológico. O Vasco precisa contratar um psicólogo urgente, porque os jogadores se abateram demais com o gol do América Mineiro. Tudo deu errado pro Vasco no jogo de hoje. Se não fosse o Payet, hoje o Vasco seria presa fácil ao rebaixamento. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse jogo, essa pelada, e mesmo assim a vitória apareceu 2-1 pro Vasco. Vamos comemorar demais, foi no sufoco, o que importa são os 3 pontos. E agora vamos ter pela frente jogos complicados, Cruzeiro fora, Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e também o Red Bull Bragantino em casa. Esses são os próximos jogos do Vasco. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, quantos pontos você acha que o Vasco faz nessa reta final de Brasileirão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço e é nóis.